de Nossa Senhora. Recordemos aqui quanta beleza podemos encontrar neste dia, dia verdadeiramente de festa, em meio a esta espera ansiosa que temos pelo Natal do Senhor, pelo advento do Senhor. Nós queremos, ao celebrar a Imaculada Conceição da Sempre Virgem Pura Maria, recordar, não é apenas como se fosse uma nova criação que se dá no momento da ressurreição do Senhor, mas esta nova criação já se dá também na concepção da Virgem Maria. Se nós nos recordamos bem aquilo que aprendemos na catequese, o básico, e é um básico que hoje está esquecido por muita gente, toda a humanidade sofre as consequências da desobediência dos primeiros pais. Adão e Eva foram criados puros para viver uma vida santa no paraíso. No entanto, o Senhor, dando-nos a liberdade, deu-nos, obviamente, também a capacidade de decidir por Deus ou contra Deus. E o relato da criação, o relato desta criação, deste primeiro casal, Adão e Eva, que nós ouvimos e que mais adiante vai seguir falando desta primeira família, vai falar deste homem criado à imagem e semelhança de Deus, que não encontrou na natureza, entre todos os animais, entre todas as coisas criadas por Deus, alguém que seja apto para ser uma companheira. E então o Senhor Deus dá-lhe uma companheira, sua esposa, Eva, que significa mãe de todos os viventes. Esta mesma mãe de todos os viventes acaba se tornando, pela sua desobediência, podíamos usar assim também no infinitivo, mãe de todos os morrentes. Porque com a sua desobediência transmite a morte a todos os seus descendentes. E Adão não fica isento, porque compactua com a desobediência de Eva. E por isso todos nós nascemos com a marca do chamado pecado original. Nos dias de hoje muita gente se espanta quando, ao batizar uma criança, o sacerdote diga: Deus, que pelo batismo perdoou o teu pecado. Ficam ali os pais, padrinhos e até quem não conhece nada da doutrina da Igreja do Senhor, pensando: que pecado tem essa criança? Tem o pecado original, que nasce já entranhado no nosso ser. Pois, por isso se diz que a Virgem Maria não é como se fosse uma nova criação. Há um erro de tradução no nosso missal em português que diz assim: o nascimento da Virgem Maria é como se fosse uma nova criação. Não é uma nova criação. Aquele projeto do qual nós seguimos, nascendo Adão e Eva, a Virgem Maria foi concebida sem o pecado original. Não é que ela foi concebida como nós, com o pecado original, e então Deus a purificou no ventre de sua mãe. Ela foi concebida, assim como a alma de Adão e Eva foram concebidos, puros, imaculados. E aí vem o espaço da liberdade. A Virgem Maria também poderia ter dito não a Deus, sim ao pecado. Por isso a Virgem Maria é já um modelo de nova criação. É Deus que recria uma alma, digamos assim, no estado original, sem o pecado original, para ver se, desta vez, a humanidade diz sim a Deus.
E então vem este relato tão belo que São Lucas nos narra, falando do envio que Deus faz do arcanjo Gabriel para dizer: alegra-te, alegra-te. Nós usamos no português, por causa de uma tradução latina, o ave. Ave é apenas oi, olá. Quando o anjo diz: alegra-te, alegra-te, regozija-te, Maria. Tu foste a única encontrada plena da graça de Deus. Não é que Nossa Senhora nasceu sem pecado original e então foi crescendo no amor de Deus, foi crescendo na graça de Deus. Significa ao contrário, que a graça de Deus estava de forma plena nela. Isso significa também a colaboração da Virgem Maria, que desde a sua concepção até este momento em que o anjo se lhe aparece, não havia pecado. Significa que ainda era imaculada aos olhos de Deus. E o anjo, que fala sempre em nome de Deus, não fala coisas por vontade própria, ele não diz: alegra-te, tu foi encontrada entre as mulheres, entre a humanidade, como aquela que tem um pouco mais de graça que os outros. Não, ele não diz isso. Ele diz: alegra-te, cheia, plena. Está até o limite que um ser humano aqui na terra pode, da graça de Deus. Não há mais nada a acrescentar. Mas então o anjo diz: tu foste a escolhida, o Senhor está contigo. Recordemos, irmãos e irmãs, quando nós, ao início da Santa Missa, quando em vários momentos da Santa Missa, o sacerdote diz: o Senhor esteja convosco. É um desejo, é um desejo. É um desejo que nós sacerdotes dizemos sempre: que o Senhor esteja convosco. E na tradução correta seria a resposta do povo: e com o teu espírito, e contigo também. Que tu também, sacerdote, esteja na presença do Senhor. No Brasil, sabe-se lá por quê, não convém aqui também escrutinar tudo neste momento, se responde: ele está no meio de nós. Será? Será que ele está em meio de nós? Se nós não nos voltarmos ao Senhor, se nós não buscarmos termos uma vida imaculada e santa, ele não pode estar no meio de nós. Nem no meio, nem junto, nem próximo. Portanto, ao celebrarmos também a Imaculada Conceição, pensemos nessa necessidade que nós temos de uma mãe toda pura e imaculada que rogue por nós. Nossa Senhora sabe que nós somos muito rápidos, como filhos desobedientes que somos, para estar na presença de Deus, deixar Deus estar na nossa presença, conosco, e somos muito rápidos para dizer a Deus: não te quero aqui, pelo pecado, pelo mal, pela omissão. Nós somos muito rápidos para dizer que Deus esteja comigo, que Deus me ajude, mas não quero que Deus esteja comigo, não quero que Ele me ajude, e não quero que Ele viva comigo, porque eu não quero mudar, porque eu quero continuar na mesma. Nossa Senhora sabe tudo isso, e mais, ela é nossa mãe, e uma mãe sempre quer o bem maior para seus filhos. Portanto, Nossa Senhora é a pura e imaculada mãe, que pode, diante do Senhor, nos apresentar e dizer: veja, são meus filhos, não são perfeitos, não são puros, estão a caminho, estão tentando, mas são meus filhos, eu não os renego, mesmo que eles me reneguem, eu não os renego. Nossa Senhora, como aquela com a qual o Senhor está, desde o momento da sua concepção e para sempre, ela, como ser humano, fica perturbada ao ouvir o anúncio do anjo, tentar entender o que é este: o Senhor está contigo. O que é isto que o anjo me chama de plena de graça? O que é isso que o anjo vem dizer? Que entre todos, entre toda a humanidade, eu fui a única escolhida.
Logo eu, que não tenho relações com meu esposo, logo eu, como é que vou conceber? E então o anjo nos diz aquilo que não devemos esquecer: para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus se nós colaborarmos. A liberdade do Senhor Deus, a onipotência do Senhor Deus, esbarra na nossa liberdade. Nada é impossível na nossa vida, no nosso mundo, se nós colaborarmos com Deus. Senão, Ele não pode fazer nada à força, à paulada, a toque de caixa. E então vem, após a pergunta, aquela disposição de colocar-se a serviço do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Ela não diz, eis aqui uma colaboradora. Deus pode contar comigo, mas até aqui, até lá já não. Ela não diz isso, e é o que nós fazemos muitas vezes. Deus pode contar comigo para isso não. Ela diz, Deus pode contar comigo como uma escrava, como uma serva. E então que se faça, é um imperativo, que se faça em minha vida conforme a ordem de Deus. Esta é a disposição plena e pura da qual são capazes todos aqueles que amam a Deus. Há pouco tempo atrás, um casal de noivos dizia: não sabemos quando vamos casar. Nós sabemos que Deus nos quer casados, isso nós sabemos, mas nós não sabemos se temos condições de viver uma vida honesta e santa de casados. E então recordei a eles isso que disse a Imaculada Virgem Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra, a vontade de Deus. É dizer o sim para colaborar com Deus. Do mesmo modo, muitas vezes um jovem que não sabe ainda se deve ir para a vida religiosa ou para a vida sacerdotal diz: mas será que eu saberei viver como padre todo o resto da minha vida? Faça-se em mim segundo a vontade de Deus. Eis aqui o servo, o escravo do Senhor. Quando nós dizemos sim em nossa vida a Deus, um sim sem condições, então Deus pode fazer o impossível. É isso que nos ensina a Virgem Maria. É óbvio que nenhum de nós que todos nós nascemos com o pecado original, nenhum de nós vai atingir a plenitude da graça e da santidade da Virgem Maria nesta vida. Mas é óbvio também que nós temos uma mãe como modelo, uma mãe que o próprio Senhor Deus escolheu para sua mãe, uma mãe pura e santa para nascer. Nós temos essa mãe que Ele nos deu na cruz para nos auxiliar, para nos ensinar, para nos ajudar, para como mãe nos dar o empurrão que uma mãe dá. Às vezes a gente precisa de uma varada também, de uma chinelada. Nossa Senhora também ajuda nisso. Nossa Senhora, como educadora, educa aqueles que se aproximam de sua escola. E a escola da Virgem Maria, podemos dizer, é a escola na qual todos aqueles que se matricularam, a começar por seu filho Jesus, que escolheu como mãe e mestra a Virgem Maria, e todos os santos e santas da igreja, que obviamente tinham um amor e uma devoção entranhada à Virgem Maria, todos eles se fizeram alunos na escola de Maria. Todos eles foram aprovados com louvor. Mas a escola da Virgem Maria
que está aberta 24 horas, que não faz greve por salário, que não desaparece, que nos está como mãe e educadora nos ensinando 24 horas, nos ensina por seu exemplo. E o primeiro exemplo que a Virgem Maria nos ensina, na sua santidade, na sua imaculada conceição, é: faça-se em mim, segundo a vontade de Deus. Eis-me aqui, servo, serva de Deus. São as duas lições que a Virgem Maria nos ensina. Se nós não aprendermos essas duas lições iniciais, tudo o demais, até mesmo aquilo que chamamos de devoção à Virgem Maria, é falso. São Luís Grignon de Montfort, o grande apaixonado santo por Nossa Senhora, explica: há aqueles devotos verdadeiros da Virgem Maria. O que eles procuram fazer? Ser como ela. Essa é a função de ser devoto, de ter uma devoção à Virgem Maria. Reconhecer alguém dentre nós, porque Nossa Senhora é nossa parenta. Ela não é alguém no passado ou alguém que está no céu, é nossa parenta. Nós pertencemos à mesma igreja que ela, nós pertencemos ao mesmo povo que ela. Nossa Senhora, portanto, ela nos ensina, e não há outro ensinamento que não pelo exemplo. E São Luís Grignon de Montfort dizia: aprendamos isto, a humildade, a pequenez, a colocar-se como servos de Deus e não como senhores. Se nós aprendermos isso, teremos a verdadeira devoção à Virgem Maria. Se a nossa devoção é apenas externa, de dizer que gostamos de Nossa Senhora, ou como infelizmente aqui na fronteira se diz muitas vezes, da Santinha, né? Um título horroroso, que Nossa Senhora não é a Santinha, é a Santa das Santas, é a Mãe de Deus e nossa Mãe. Se nós aprendermos a verdadeira devoção, aprenderemos aquilo que foi ensinado a nosso Senhor Jesus Cristo, e aprenderemos aquilo que todos os santos e santas que foram à escola da Virgem Maria aprenderam. Só há lugar no reino de Deus para aquele que se coloca como servo, escravo de Deus, para aquele que diz sim ao desejo, à vontade e à ordem de Deus, e aquele que, fazendo-se servo de Deus, se faz servo dos demais. São estes os verdadeiros filhos de Nossa Senhora. E é neste grupo de verdadeiros filhos que nós nos queremos inscrever, queremos fazer parte. Pensamos, pois, nesta data tão bela, na qual celebramos esta nova criação de Deus, esta nova humanidade, repetindo, como Eva, que ganhou este nome para significar a mãe de todos os viventes e tornou-se a mãe de todos aqueles que morrem. A Virgem Maria, ela sim, torna-se a mãe de todos aqueles que vivem. Vivem porque encontraram vida em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos, pois, esta materna e confiante, forte e poderosa intercessão da Virgem Maria em nossa vida. Que ela nos ensine, por seu exemplo, por sua palavra, por seu silêncio, a sermos verdadeiramente filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre,